Lá vem para o campo de ataque a equipe do Tricolor. Caiu, recolheu, invadiu, vai sair o terceiro, limpou no pegadinho para o direito, bateu! Gol! Nosso entrevistado hoje, o Príncipe do Tricolor, Caio Jair Júnior, no Rádio Esportivo Paranaense, no Brasil. É o nosso entrevistado na série Narrador Esportivo. Caio, 8 na camisa dele, uma obra-prima feita pelo SESI Caio, escultura divina feita pela mão do homem. Caio, número 8. O criativo Jair Júnior, seja bem-vindo aqui no Arremate Final, boa noite. Boa noite, Andrezinho, boa noite, amigos da Banda B. Um orgulho estar participando do seu programa e eu fico lisonjeado por ser lembrado por você. Olha, André, referente à pergunta, eu diria que é uma arte, é um dom. Acho que as outras funções no rádio, ela pode ser perfeitamente criada, pode ser perfeitamente adaptada. Não digo que um narrador também não possa ser feito desta forma. Agora, eu acho que para ele ser um narrador um pouco mais completo, ele é preciso nascer com esse dom, precisa nascer com essa arte de fazer futebol, de contar a história de um jogo e prender a atenção do torcedor ao rádio. E o Jair Júnior, quando foi que descobriu que era narrador de futebol? Pois olha, Andrezinho, isto quando eu jogava botão aqui em Curitiba, no bairro Rebouças, com um dos meus primos. Tínhamos os times do Rio e de São Paulo e disputávamos aquele famoso torneio, Rio-São Paulo, que existia há muitos anos atrás. Ele tinha todos os times do Rio, torcedor vascaíno fanático, tinha um carinho e me roubava para favorecer o time dele, o Vasco, e eu tinha os times de São Paulo. Cada um tinha uma mesa na sua casa e, naturalmente, nós fazíamos as disputas das competições. Uma semana na casa dele, outra semana na minha casa. Eu comecei a narrar para mim mesmo, né? Assim, de uma forma mais íntima, aqueles jogos que a gente fazia na mesa de botão. Eu tirava a relação das equipes da Gazeta Esportiva, que na época trazia antecipadamente a formação dos times. Passamos a numerar os botões com as camisas referentes aos jogadores e suas posições, e ali nasceu o desejo de começar a narrar futebol. Desejo que eu comecei a aprimorar depois, em 1964, quando eu estreiei no rádio, na difusora de Paranaguá, na condição de repórter, mas sempre com a intenção de um dia me tornar narrador. E quando foi que surgiu esse primeiro momento do Jair Júnior como narrador esportivo, você lembra? Eu lembro. Foi em 1964, era Zona Sul, Norte Setentrião e Norte Novo, entre o Grêmio Maringá, a Cambaraense e o Clube Atlético Seleto. Foi até uma história meio engraçada. O time do Maringá, que na época tinha uma equipe realmente muito boa, com Edgar, com Pinduca, com tantos jogadores famosos que passaram pelo time do Grêmio Maringá, foi jogar em Paranaguá a primeira partida da decisão entre eles contra o Seleto. O time do Grêmio era muito superior, tanto a Cambaraense quanto ao Seleto, e acabou se tornando campeão na época. Eles jogando no estádio do Rio Branco, estádio Nelson Medrado Dias, porque o Orlando Matos não tinha capacidade de público para sediar a partida, acabou sendo vencido o jogo pelo Grêmio Maringá. O Pinduca, inclusive, no momento histórico daquela época, em sinal de deboche ao time do Seleto, chegou a sentar em cima da bola dentro da área. E aí tinha um outro narrador, eu era repórter ainda neste momento. Ah, você foi para reportar o jogo? Eu fui para fazer a reportagem dessa transmissão. O narrador era um rapaz chamado Celso Nascimento,
que era torcedor do Seleto e ele era o narrador principal. Aí, durante a partida, entre alguns impropérios, ele chamou a torcida da cidade de Maringá de índios vestidos, que lá só tinha cafajestes e tal, e a torcida prometeu bater o pó dele quando ele fosse transmitir o jogo da volta lá em Maringá, entre Grêmio e Seleto. E aí, naturalmente, quem tem medo, ele não quis ir, né? Ele arrumou uma forma de não viajar e eu fui escalado para fazer esse jogo. Eu já narrava alguma coisa do futebol amador em Paranaguá, aqueles jogos entre equipes cafeeiras, né? Aqueles times de companhias cafeeiras. Eu já transmitia alguma coisa a nível de amador. Mas aí foi o primeiro jogo principal de profissionais que eu fiz, foi esse entre Grêmio Maringá e Seleto, lá no estádio Willie Davis. O Grêmio, que já havia vencido em Paranaguá no estádio Nelson Medrado Dias, acabou vencendo também a segunda partida no Willie Davis, eliminou o Seleto, tanto que o jogo entre Cambaraense e Seleto, que deveria acontecer na complementação do turno, acabou sendo cancelado porque já não havia mais o interesse da disputa. Jair Júnior, o Príncipe, é o nosso entrevistado aqui na série Narrador Esportivo. Da onde surgiu aí o Príncipe? Olha, eu devo essa história a dois amigos de longas datas, né, que são quase irmãos meus, ao Paulo Mosem, ao Foguetinho, e ao Josias Lacour, hoje fora do rádio. É porque sempre que eu atendia um telefone, Andrezinho, e as pessoas me ligavam, principalmente quando era do sexo feminino, eu, para ser agradável, chamava as mulheres de princesa. Ô princesa, tudo bem? Ô princesa, no que posso ser útil? Alô princesa, aqui você está falando com o Jair Júnior, da Rádio Tal, no que posso ser útil para você? E aí eles entenderam que como haviam algumas princesas, tinha que haver um príncipe. E aí me denominaram esse título, que de repente eu até me encabulo, né? Tem pessoas que às vezes me encontram na rua, ô príncipe e tal, e aí desperta a atenção dos transeuntes, das pessoas que estão à minha volta e olham para ver qual é o príncipe. E aí quando se deparam com essa figura aqui, ficam pensando, mas que príncipe é esse, né? Mas ficou, né? Você sabe que é aquela história de que quanto mais raiva do apelido você tem, é quando ele mais pega, né? Ah, aí é pior, né? Então o pessoal acabou chamando de príncipe e ficou. Que história, hein? Bom, e o Jair Júnior, ouvinte, antes de narrar futebol, antes de entrar no rádio, era ouvinte também de rádio, que gostava de acompanhar? Sim, eu gostava muito de acompanhar o rádio do Paraná. Na época, o Ayrton Cordeiro era um dos meus preferidos como narrador. O Aluar Ribeiro, hoje já aposentado, também eu gostava. Falecido Boris Muzialowski, eu também ouvia. Mas eu me prendia muito à narração do rádio paulista. Corintiano como sou, eu gostava de acompanhar o falecido Edson Leite, falecido Pedro Luiz. Normalmente eu acompanhava mais o Pedro Luiz, que era da Rádio Nacional, depois virou Globo Nacional, quando o Sistema Globo comprou a Rádio Nacional. E eu tinha uma predileção especial pelo Pedro Luiz, tanto que eu ficava com o rádio na sintonia da onda curta de 31 metros, ouvindo com uma dificuldade danada, chiu, interferências. A Bandeirantes pegava melhor na onda curta, mas eu preferia ouvir o Pedro Luiz. E foi em cima do Pedro Luiz que eu comecei a minha inspiração como locutor esportivo, né? E fui indo. Depois procurei o meu estilo próprio e mais tarde, ao ir trabalhar em São Paulo, acabei assumindo. Voltando de lá, acabei indo para a rádio de Porto Alegre, a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, levado pelo seu tio, Mário Lima. Ah, Mário Lima. Mário Lima, meu amigão também, aliás, uma pessoa que eu gosto de graça. Aliás, sempre quando tenho a oportunidade de conversar com o Mário Lima, ele lembra muito bem de você, viu, Jair Júnior? Que bom. Ele sempre fala muito bem de você, das viagens, né, das parcerias aí no Rádio Esportivo. É um amigão que eu tenho também na condição de meu irmão, não é de sangue, mas é um irmão que Deus me deu.
Gosto muito do seu tio, da família dele, da esposa dele, dos filhos dele. Sempre fui muito bem recebido na casa do Mário Lima. E é sempre uma festa, né? Sempre é uma festa. Mário é uma pessoa extraordinária, né? Depois não deu certo a nossa continuidade lá em Porto Alegre, em função de que a equipe era uma equipe arrendada. O momento não era propício para a continuidade da equipe, e eu voltei para Curitiba, voltei para a Rádio Cidade para trabalhar com o Capitão Hidalgo, fiquei aqui mais uns 8 meses, depois eu fui para a Rádio Guarujá de Florianópolis, trabalhei lá em Florianópolis mais ou menos 1 ano e retornei de novo a Curitiba e desde então eu não saí mais, fiquei por aqui e estamos tocando o nosso barquinho por enquanto. Pois é, Jair, às vezes as pessoas pensam, né? Puxa, mas passou por tantas emissoras de rádio, né? É que a profissão de radialista, de narrador, não é fácil, né? Às vezes existe algum percalços aí no caminho, né? E também existem ofertas, né, de emprego. Às vezes você está numa emissora e é convidado a participar de outra, e aí vai, né? É verdade, Andrezinho. Olha, eu disse uma vez, inclusive, respondendo uma pergunta de um diretor artístico que, olhando a minha carteira profissional, quando ele me contratou para trabalhar na emissora dele, viu as minhas passagens pelas diversas emissoras e me fez a segunda colocação. Estou percebendo aqui que você já trabalhou em muitas emissoras, é um verdadeiro andarilho do rádio. Aí eu falei assim, na verdade concordo com você, mas não é por mau caratismo, não é por falta de capacidade. Essas andanças todas, essas mudanças que você percebe ao ver a minha carteira profissional, foi sempre em busca de um melhor salário para a sobrevivência. Esta a razão, ou foram estas as razões das mudanças todas sofridas na minha carreira profissional até agora. Porque você sabe, né, André? Não é segredo para ninguém, algumas poucas emissoras hoje bancam os seus profissionais. A Banda B é uma delas, graças a Deus, dirigida por um profissional de primeiríssima qualidade, que é o Luiz Carlos Martins, radialista nato, sabe valorizar os profissionais que com ele trabalha, e acredito que também a equipe de esportes. A outra, que me parece, é uma FM, a Transamérica, que também paga os seus profissionais. É verdade. E agora, mais recentemente, a CBN também passou a pagar o salário dos seus profissionais. Trabalhar também parece profissionalmente, né? Exatamente, porque as demais, todas, oferecem uma cota para o profissional. Além de radialista, tem que ser vendedor. Tem que ser vendedor. Então, eu digo o seguinte, em determinadas emissoras, o profissional trabalha 2 vezes. Ele vai para o microfone, coloca a sua voz, o seu talento, a sua arte, o seu conhecimento. No dia a dia comum, tem que pegar a pastinha e sair batendo de porta em porta no comércio, oferecendo o seu produto, vender a sua cota para ganhar o seu salário, para fazer o seu ganha-pão, a sua sustentação. Isto quando ainda não tem que dar uma parte para a direção da equipe, né? Que às vezes isso é exigido. Então, de certa forma, não é muito fácil, não, você ser um profissional do microfone em determinadas partes do Brasil. O Príncipe, aqui conosco na série Narrador Esportivo. O grande momento, a grande transmissão. Dá para puxar na memória? Eu sei que foram muitas, né? Mas aquela que você sempre lembra, puxa, aquele dia, aquela transmissão foi perfeita, aquele relato foi perfeito. Um dos jogos que me deixa uma lembrança muito grande, Andrezinho. Quero voltar só um pouquinho atrás a respeito disso que eu estava falando, da sobrevivência do profissional de microfone em determinadas partes. Eu sei que você já falou com vários nomes do rádio paulista, carioca, mineiro, enfim, profissionais de grande gabarito, e eles não fizeram essa colocação, porque certamente sempre trabalharam em emissoras que, reconhecendo o valor de cada um, sempre lhe pagaram um salário, né? Por exemplo, quando eu saí do Paraná para ir para São Paulo, eu ganhava 8.000 cruzeiros na época como narrador e diretor artístico da Rádio Cultura de Umuarama. Para trabalhar na Rádio Capital São Paulo, eu fui ganhando, registrado em carteira,
20 mil cruzeiros. Quer dizer, então, veja aí a diferença. A diferença é muito grande, sim, né? E a valorização ao profissional. Voltando à pergunta que você me fez, o jogo que marcou muito, muito na minha memória e que eu gosto de relembrar foi um jogo entre Brasil e Alemanha, que eu transmiti no estádio do Mineirão pela Rádio Guarani de Belo Horizonte. Casa cheia, um senhor espetáculo festivo, futebol de primeiríssima qualidade. O Brasil ganhou de 2-0 da seleção da Alemanha. E é um jogo que eu sempre guardo na minha lembrança, na minha memória. Às vezes você deita, põe a cabeça no travesseiro e volta um pouco no passado. E aí esse passado me traz esse jogo como recordação. Muito obrigado, Jair Júnior. Eu acho que você narra futebol, é um brilho acompanhar você no rádio até hoje. E boa sorte nestas jornadas esportivas da vida. Muito obrigado, Andrezinho. Eu tenho um costume de dizer que, para mim, o rádio é apenas um palco, que eu diria, ou uma parte de um espetáculo teatral, onde o teatro é o grande público ouvinte de rádio pelas diversas partes do território brasileiro. Os atores são os jogadores dentro de campo. E nós, os narradores, somos os apresentadores da grande peça teatral do futebol, que é o espetáculo. Então nós não podemos ficar apenas no acompanhamento à bola sem oferecer uma criatividade que prenda um pouco mais a atenção do torcedor para o trabalho que você está realizando na tua emissora. Então eu me esforço bastante em querer criar, em querer inovar, em fazer algumas frases de efeitos que prenda a atenção do ouvinte. E assim tenho pautado a minha carreira profissional por esse mundo afora. Quero agradecer a oportunidade que você me abriu, e isto é que faz com que a gente se sinta orgulhoso de participar do rádio brasileiro e principalmente do rádio do Paraná, viu, Andrezinho? Obrigado pela lembrança uma vez mais do meu nome. Sucesso para você como apresentador, sucesso para o seu programa e sucesso a toda a equipe que tem a supervisão desse amigão chamado Marcelo Ortiz. Nós é que agradecemos. Senhoras e senhores, Jair Júnior, o príncipe. Está na meia direita do campo de ataque da equipe do time do Corinthians. Marco Brito se enfiou, pediu para ser lançado, tentou finalizar, botou o rebate. Gol! Do meio da avenida, na finalização de Marco Brito, o goleiro Júnior César bateu roupa, Lima banhou o rebote para enfiar a bola para o fundo da rede, na marca de 28.